Pronto, Verinha, pode ler para a gente, por favor? Ok. A leitura de hoje é de Bezerra de Menezes, psicografado pela médium aqui de Uberlândia, do Núcleo Servos Maria de Nazaré, Shirlene Soares Campos. A leitura chama-se Fraternidade para com todos os seres. Se formos observar o mundo que nos cerca, vamos perceber, até nos seres que não possuem inteligência, lições enormes. A singela aranha constrói a sua casa e sabe, pelo seu instinto, que aquilo que lhe serve de abrigo também será o recurso que ela possuirá para manter a sua alimentação. Por instinto, ela age daquela forma. Por instinto, os animais se comportam de uma maneira tão natural. As baleias, cujos filhotes já nascem mamando, as pequenas tartarugas, que por instinto buscam as ondas revoltas do mar, os pequenos ursos, que são obrigados a sobreviver e são irremediavelmente abandonados pelas suas mães, quando chegam à idade de procurarem sozinhos a sua manutenção, todo o reino animal nos dá lições soberbas de instinto. Mas o homem, o que é? O rei da natureza, aquele que possui um cérebro privilegiado, aquele que pensa que não tem só instintos, tem sentimentos. Todavia, tem preciosos instintos, como o da autopreservação, o instinto de defesa, o instinto maternal, que já nasce com a criança pequenina, com a menininha. Vemos que esse homem se comporta de forma abominável, às vezes para com seus semelhantes, para até com seus próprios filhos. Quantos e quantos seres traumatizados pelo tratamento brutal que receberam, pelo abandono, quantos e quantos que foram assoberbados pelas facilidades, que não sabem sobreviver num mundo competitivo e mergulham nos crimes, nas drogas. O homem deveria ser o companheiro da sua espécie, o protetor da sua espécie, deveria ocupar a posição de rei da criação e fazer aquilo que Deus determinou que ele fosse realmente, um protetor do mundo em que vive, dos seres que com ele convivem. Mas cada dia mais, meus filhos, temos constatado que o homem é o maior inimigo do próprio homem, quando não vemos, com tristeza, o homem ser inimigo de si mesmo, autoflagelando-se, cortando de forma indelével as suas possibilidades de evolução. Só há uma forma de mudar essa situação: evangelizando. A partir do instante em que o homem engloba na sua alma conhecimentos cristãos e desenvolve a fé, a solidariedade, o amor ao seu semelhante, ele se modifica. Ele é capaz de abandonar a senda escura dos erros, dos crimes, dos vícios e se tornar uma criatura útil para si mesmo e útil para o seu semelhante. Porque ninguém é capaz de amar o seu semelhante se não tiver o mínimo de respeito por si mesmo. Esperemos que Jesus cada vez mais desperte em nós o instinto fraternal, para que possamos sublimar nossos espíritos na fraternidade a se expandir para o reino animal, para o reino vegetal, para sermos realmente irmãos dos nossos irmãos. O homem é a única criatura que é capaz de destruir até o seu próprio alimento, é capaz de destruir o seu hábitat natural. Portanto, cada vez mais é necessário Jesus em todos os corações. Obrigado, Verinha. Alguém gostaria de comentar a lição, a mensagem? Eu vou falar a minha interpretação e se alguns colegas quiserem, eu agradeço também, que é uma maneira de aprender. Eu senti a importância do texto de mostrar que nós temos que ser fraternos, que ser amigos, que ser condolentes com os outros, procurar aprender com os animais, que é a discussão que nós estamos fazendo no livro dos Espíritos, né, em algumas coisas interessantes que apareceram essas semanas que passaram, para que nós possamos tornar seres melhores, nós sermos mais humildes, mais humanos, e nesse caminho, a fé é importante, a solidariedade, o amor, e procurar nos evangelizar, que esse é o caminho que vai nos levar a essa melhora espiritual. É isso que eu consegui absorver. Obrigado, Vera. Mais alguém? Diga, Silvânia. O que me chamou a atenção foi da necessidade que temos um do outro. Precisamos proteger os animais, mas porque estamos, os animais, os vegetais, né?
todos nós, da criação de Deus, precisamos estar juntos, não isolados. Deus chamou a atenção foi isso. Foi a necessidade de nos protegermos, de nos cuidarmos, entendeu? Sim. Mais uma vez, né, a gente está aí diante de uma orientação de um irmão tão querido que é o Bezerra de Menezes, nos reafirmando a necessidade da vida em sociedade, da nossa vida em coletividade. Nós não podemos evoluir como um ermitão faz, né? Que se isola do mundo e de todos, sem condições de absorver nada, uma vez que ele próprio se afasta de tudo. Então, nós sim temos que aprender com a convivência, com a diversidade, né? Entender que aquele que hoje aparentemente não tem nada a nos ensinar, ele é o laboratório para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. Então, nada está por acaso no mundo, nada está sem um propósito útil. Nós é que temos dificuldade de enxergarmos essas relações, né? Então, essa mensagem de Bezerra nos fala sobre isso. Muito obrigado, Verinha, muito obrigado aos companheiros que comentaram a lição. Vamos, então, fazer a nossa prece da noite de hoje. Vamos pedir, então, ao nosso irmão Evandro para fazer a nossa prece. Por favor. Boa noite, irmãos. Bem, vamos primeiramente agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais essa noite para o estudo. Agradecer por essa mensagem maravilhosa que nos auxilia, né, a meditar, a crescer, a aprofundar todo o conhecimento que nós estamos adquirindo. E pedir a Jesus que esteja sempre conosco, hoje e sempre, e que, principalmente nesse momento, que possa estar nos amparando, nos orientando, também junto com toda a espiritualidade, os encarnados, que somos nós, os desencarnados que estão à nossa volta, que todos possamos aprender um pouco mais do Evangelho, que Jesus nos inspire sempre mais para que estejamos sempre prontos a buscar a sua palavra para poder nos conduzir no dia a dia. Então, que sua palavra possa realmente nos iluminar o caminho, nos iluminar essa noite e estarmos abertos para poder crescer um pouco mais nessa palavra. Seja conosco, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Evandro. Bom, pessoal, nós estamos, então, no capítulo 10, no item 15, onde nós vamos retomar a nossa leitura. Tudo bem? Alguém gostaria de ler para a gente? Flavinha, pode ler? Posso. Por favor. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que, cada dia, tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é, para vós, uma razão para seres indulgentes e de não merecer a censura
que lhes endereçais. Admitamos que fostes realmente ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Ok. Então, esse item aqui, muito interessante, ele nos fala logo no início, né? Situações que a gente vive e que, de fato, nos demonstram, né, a nossa dificuldade em entender a proposta evangélica. Ele vai dizer assim, ó, perdoar aos inimigos... Margarete, seu áudio está jogando ruído aqui na sala. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Isso é uma verdade. Tanto que ele fala aqui, né, que aquele que diz que não perdoar está se autocondenando. E ele diz, perdoar aos inimigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Porque são duas coisas distintas. Às vezes a gente diz assim, eu perdoei fulano, mas eu não esqueço do que ele me fez. Eu perdoei, mas não quero estar junto. Eu perdoei, mas se eu puder, eu evito o contato. Então, na verdade, a gente está tentando fazer aí um esforço de perdoar, né? Não é algo genuíno, como nos fala aqui o Evangelho. Tanto que ele diz, né? Toda vez que a gente perdoar a ofensa, estamos nos mostrando uma pessoa melhor. Então, é isso, né? E aí, sempre que a gente estuda esse tema, eu me lembro da imagem de Jesus com a mulher adúltera, né? Onde muitas pessoas estavam ali para acusá-la, esquecendo dos seus próprios erros. Então, eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes no atendimento fraterno a gente fala sobre isso. A gente vem lá revoltado, que fulano fez, aconteceu. Eu pergunto assim, mas vem cá, você, por sua vez, nunca ofendeu ninguém? Nunca fez mal a ninguém? Aí a pessoa, a gente, né, dá a nossa escorregada, então. Então, se você admite que você também tem situações que precisa do perdão de alguém, por que não exercitar o seu perdão em relação àquele que te ofendeu? Né? Então, essa mensagem do Evangelho, ela é muito significativa e muito próxima de todos nós. Aliás, todo o Evangelho é muito próximo dos dias de hoje e sempre estará atual, porque são esses valores que nós estamos aí lutando para compreender, para depois exercitar, né? Então, realmente é algo que nós precisamos diuturnamente voltar a essas lições e estudá-las, 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 até que elas comecem a fazer parte do nosso dia a dia. Mauro, Oi, Neide. deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, eu concordo com tudo isso, mas você também não acha que, por exemplo, que tem pessoas que, pelo fato que às vezes te provocam, né? Fazem alguma coisa, falam alguma inverdade de você, e quando você também não reage, as pessoas também enxergam as coisas de uma maneira. Aí, quando você não reage, parece que a pessoa fica até com mais raiva, porque ela queria um embate, né? E não houve, né? Sim. Você meio que ignorou. E eu sinto que, às vezes, as pessoas ficam até com mais raiva, sabia? Por você não ter argumentado, de você não ter revidado. E outra questão que eu queria te perguntar é assim, eu estou falando de mim, tá? Porque agora eu quero saber, será que eu não perdoei? Porque assim, quando alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, eu não
assim, não ligo muito para, assim, eu não tenho uma tendência de ficar me importando muito, porque fulano falou isso de você. Assim, eu não quero nem saber o que a pessoa falou, entendeu? E eu não faço nenhum comentário sobre aquilo. E eu já vi pessoas, assim, amigos meus, dizendo assim, mas você é diferente, você trata as coisas de uma maneira... E eu acho que eu não sou diferente de nada, só que o que eu não gosto é de confusão. Então, assim, eu não me preocupo, né, com o que se falaram, se fizeram uma crítica, eu não me preocupo. Aquilo ali eu posso responder ali na hora e acabou aquilo. Agora, eu tenho uma tendência, se aquilo começar a me incomodar muito, eu me afasto. Mas eu não acho que eu... Você acha que eu não perdoei, por isso que eu me afasto? Não, a questão são coisas diferentes aí, né? Primeiro, vamos aqui no trechinho do Evangelho, que vai nos ajudar a entender isso que a Neide falou. Ele diz assim: se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. É o que está aqui no Evangelho. Não é? Então, o irmão Walter, eu já falei do irmão Walter aqui várias vezes, o irmão Walter nos ensinava o seguinte, que nós teríamos que aprender a ser pontos terminais. O que é o ponto terminal? Qualquer maledicência que chegasse aos nossos ouvidos, que nós não levássemos adiante, que morresse conosco. Por isso, o ponto terminal, né? Por quê? Porque isso evita que aquele mal se propague. Tem um pouco do que a Neide falou e tem muito do que esse item do Evangelho que nós lemos nos informou. Então, se nós fazemos, de fato, de coração, né, não considerando como uma falta aquilo que nos trazem, aquilo que falam de nós estamos, como o Evangelho falou, estamos sendo uma pessoa melhor. Então, o fato, Neide, de você se afastar, você está evitando o embate. Né? Você está evitando que aconteça uma consequência ruim daquele embate que você podia evitar. E você evitou, na forma como você escolhe agir, se afastando. Né? É uma estratégia. Outras pessoas simplesmente ignoram. Por quê? Dizem também o seguinte: nós só nos sentimos ofendidos naquilo que efetivamente nós temos. Então, se alguém traz uma inverdade a nosso respeito, e aquilo é uma inverdade, por que eu vou dar espaço para aquilo? Para que eu vou ficar desgastando para desmentir uma mentira? Então, como se diz, a dita popular, né? Mentira tem perna curta. E ela vai aparecer. Né? Então, nós não precisamos ficar aí legislando sobre as nossas virtudes. Quem terá o ônus é aquele que acusa. Então, a gente sabe, né, que muitos vão dizer assim, mas eu não tenho sangue de barata. Ok, Jesus também não tinha sangue de barata, mas ele enxergava as consequências de cada situação. E ele buscava sempre a harmonização na situação. Então, no caso que eu falei aqui, de Jesus com a mulher adúltera, ele poderia simplesmente chegar e acusar todos ali, não podia? Podia, porque ele sabia do que se passava no íntimo de cada um, mas ele não precisava acusar, expor as pessoas. Ele simplesmente revelava, porque dizem que Jesus escrevia no chão, né? Então, provavelmente, ele foi escrevendo ali as nossas deficiências morais. E a pessoa foi olhando, rapaz, eu tenho aquilo ali. Quem sou eu para acusar, né? Porque Jesus falou, aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E ele foi escrevendo lá os erros e as pessoas, eu não posso atirar a primeira pedra porque eu sou isso aí. Eu não posso também porque eu sou aquilo ali. Eu não posso... E foi esvaziando. Então, assim deveria ser o nosso comportamento.
diante de ofensas, né? Primeiro, aquela ofensa é verdade? Se ela é verdade, eu não posso me indispor com aquela pessoa, porque aquilo é verdade. Então, não é verdade. Opa, se não é verdade, por que eu vou me indispor com a pessoa se aquilo não é verdade? Eu só vou dar espaço para que aquilo ali cresça. Porque, uma vez sendo mentira, ela não vai perdurar por muito tempo. E nós continuaremos serenos, sem desequilibrar em função daquilo que uma pessoa mal intencionada, que uma pessoa muitas das vezes desequilibrada está falando a nosso respeito. Ok? Não sei se respondi sua pergunta, Neide, mas se não, volte aí depois. Diga, Verônica. Não, respondeu. Oi, Mauro. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Mauro, me tira uma dúvida. Você já sabe, né, de todo do meu caso com relação aqui ao meu filho. Eu venho tendo esse perdão com ele há 11 anos. Eu estou igual a Jesus, 70 vezes 7. Sendo que, e eu quero que você me explique isso, exatamente isso que eu vou falar. Devido a sempre estar perdoando, faz uma besteira, perdoa, faz outra, perdoa. Isso virou como é que eu vou te explicar? Virou um hábito, vamos dizer assim, que na cabeça dele ele pensa, não, eu fiz, saiu briga, briguei, pereré, mas amanhã vai estar tudo bem. Devido a ele pensar dessa forma e agir, eu e meu marido já não suportamos mais tanto perdão e já estamos agindo de uma outra forma com ele. E eu me lembro muito bem que você sempre falou para mim, não fuja da prova. Você lembra disso, Mauro? Que uma vez eu bati um papo com você, Lembro, você sim. falou, faça tudo, mas não fuja porque é a sua prova. Só que, Mauro, vou falar do perdão, me perdoa, mas eu fugi dessa prova. Eu vou sair de perto, vou para bem longe, não vai saber nem do meu endereço, porque de tanto perdoar 11 anos, vou repetir, se tornou um hábito. Você está entendendo, Mauro, o que eu quero dizer? Entendi. Parece que virou um cotidiano para ele, não para nós. Aí eu gostaria de ouvir qualquer coisa de você que me desse um pouco desse consolo, de um consolo. Então, olha só. Quem somos nós, né, para dizer o que o outro deve ou não fazer? Né? Uhum. Mas a gente, às vezes, confunde o perdão em simplesmente aceitar o que o outro faz e continuar a vida como segue. Perdoar, gente, é entender aquela fragilidade do outro, mas as consequências precisam ser... elas precisam receber a devida medida dos erros cometidos. Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente acha assim, eu perdoei, mas aí qual foi a corrigenda do ato equivocado que o outro fez? Houve uma corrigenda? Se não houve, aí é que acontece muitas das vezes que você não está nos falando. A gente vai empurrando, como se diz, empurrando com a barriga, achando que está perdoando. Mas o que eu estou fazendo para ajudar aquele companheiro? Muitas vezes é a ação corretiva que se faz necessário. Se faz necessária a correção. Pode ser, não estou dizendo que pode ser que esta atitude que vocês estão tomando agora possa se apresentar no futuro como sendo um instrumento de corrigenda, onde o companheiro pode parar e pensar, caramba, aonde me levou esse meu comportamento, essa minha atitude, né? E tente, como filho pródigo, retornar, né? Arrependido, de fato, com novas propostas de renovação. Aí é que nós vamos ver se nós perdoamos. Porque no momento em que aquele que de alguma maneira nos ofendeu retorna buscando auxílio, é onde nós vamos entender como o Evangelho nos fala, né? Que o perdão
não é o amar o inimigo, não é trazer o inimigo embaixo do braço, não é convidar o inimigo para estar ao meu lado, mas estar pronto para prestar o auxílio quando se fizer oportuno. Entende? Então, vocês escolheram um caminho e o que nós podemos fazer, né? Rogar a Deus e a Jesus e a espiritualidade bendita que essa escolha possa trazer o resultado que nós esperamos. Como diz aqui o Evangelho, olha, vou repetir. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados, sois responsável, né, por aquelas consequências. E aí não vai aqui nenhum tipo de apontamento ou de acusação, mas para todos nós essa lição nos serve. O quanto que eu contribuí para a situação que hoje eu estou vivendo. Porque, como disse o Evangelho, se eu tive a oportunidade em algum momento e não agir no sentido de coibir as consequências, eu, de alguma maneira, eu contribuí para o resultado que está acontecendo, né? Entendi. Entendeu? Essa, o que você repetiu aí várias vezes, que está aí no Evangelho, é perfeita colocação. O que eu contribuí para evitar muita coisa, vamos dizer assim, né? Isso. Eu acho que eu não estou contribuindo com nada, porque não dá resultado. Então, talvez, como você disse, né? Talvez possa ser essa atitude que venha fazer com que ele caia na real. Pois é. Né? Então, aí agora também, Verônica, é importante a gente não sair dessa situação, na decisão que se tomou, não sair com aquela cruz da culpa nas costas, né? Uhum. Sempre lembrar disso, né? Bom, eu estou tentando, com essa atitude, proporcionar um resultado positivo, favorável dentro desse contexto. É uma escolha, né? E vamos orar para que essa escolha traga os frutos que nós esperamos. Se não trouxer, também estejamos preparados para reformular a nossa participação, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para o bem-estar de todos. Correto. E eu estou pensando mesmo pelo positivo, entendeu? Pelo lado positivo. Então, vamos torcer que dê certo. Vamos rogar a Deus que dê certo. Sim. Obrigado, tá, Maura? Era Nada. isso aí que eu precisava ouvir, isso aí mesmo. Tá bom. Obrigado. Diga, Íria. Mauro e colegas, eu queria falar o seguinte, essa questão, assim, do perdoar, né? E lembro aqui que eu acho que nós já estamos na terceira terça-feira estudando sobre o perdão, né? Porque é difícil mesmo. Pois é, por isso mesmo. E a minha fala exatamente é por causa da dificuldade. E o que eu quero lembrar aqui a vocês todos, eu não sei de vocês, viu? Mas eu vou falar por mim. Que as pessoas que mais me magoaram na vida, olha, eu tô só com 59 anos, eu sou novinha, imagina quando eu tiver 70, 80, como é que vai ser? Nos meus 59 anos, eu posso garantir a vocês, e as pessoas que mais me magoaram, ou então nem foram as que mais me magoaram, as únicas que me magoaram foram pessoas da minha família. Irmãos, pai, irmãs, primos, tios, sabe? E nesses 59 anos, todas as dificuldades que eu tive, que eu precisei, eu ganhei muito auxílio de pessoas completamente estranhas da minha vida, que confiaram em mim, assim, no momento mais difícil. E eu entendo quando a Verônica fala isso, esse afastamento, essa coisa, porque é a única coisa que a gente busca, que eu busquei também na hora do desespero, na hora que a coisa aperta, sabe? E aí eu relembro aqui de novo a fala da Joana de Ângeles, como eu já disse outro dia, que eu já trouxe esse texto dela sobre a convivência. A gente tem que conviver.
E hoje, exatamente, nós estamos falando sobre aquele perdão do fundo do coração, né? E aí tem assim, eu não sei quem é que foi que falou, mas é que eu escuto tanto a Rádio Rio de Janeiro, Mauro, eu escuto tanto vocês que eu não sei quem falou, sabe? Mas foi lá que eu escutei. Que vocês falaram um dia assim, eu digo vocês porque ou é você ou é algum dos outros lá que falam. Que perdoar o irmão não é ter que ir tomar um cafezinho com ele, ficar indo na casa dele lá todo dia, tomar mate, vamos dizer assim, tomar um chimarrão, que nem aqui na minha terra, né? Tomar um cafezinho, mas perdoar é não desejar mal para ele, é desejar o bem, é dar bom dia, dar boa tarde, tá tudo bem, sem guardar mágoa. Vocês mesmos que falaram isso na rádio outro dia, não lembro quem foi que Sim, falou. sim. E eu acho isso extraordinário, eu acho extraordinário mesmo. Eu não quero, de verdade, se os meus irmãos, que eu já perdoei, de toda a maldade que me fizeram, dos 6 aos 11 anos, e depois de grande, de adulto também, se eles vierem na minha casa, eu vou dizer o que vocês desejam, e se eu puder ajudar, eu ajudo, mas não quero visita, não preciso da visita deles. E eu não sei se exatamente esse é o perdão que Deus quer, Mauro. Porque esse perdão, como vocês disseram, eu não quero tomar cafezinho com eles. E daí vem aquela coisa, não, então eu não esqueci? Não, esquecer eu não vou esquecer. Eu acho que é como aquele ditado que já foi dito em algum lugar nesse mundo aí, que quem apanha nunca esquece, mas quem bate esquece. Eu acho que é assim, sabe? Esquecer, eu acho que esquece só quem apanhou, quem bateu, mas eu acho que quem apanha, não. E eu acho que é por isso que tem tantos escravos de antigamente que está aí hoje fazendo muita gente branca surtar, porque não estão perdoando as maldades que foram feitas com eles. Mas aqueles brancos que bateram nos escravos, eles estão tranquilão da vida, porque eles esqueceram o que fizeram. Mas aquele miserável lá é muito complicado, esse negócio de sofrimento em família. E eu aqui, falando nisso, lembrei de uma coisa, família ela começa com duas pessoas, né? E aí eu lembrei, Leonardo da Vinci fez um círculo e colocou o homem e a mulher dentro do círculo, porque o círculo significava o infinito, e colocou esse círculo dentro de uma caixinha, que, no meu ver, significa a casa. Colocou novamente a caixinha, que significa casa, dentro de um triângulo, significando a busca pelo divino. E, novamente, ele colocou tudo isso, o triângulo, o quadrado, o redondinho lá, o círculo, tudo dentro de um outro círculo maior. Aí eu fico me perguntando qual é a simbologia de tudo isso. A gente sabe, né? Eu acho que a gente sabe. Dentro de uma casa tem que ter o divino para poder buscar o infinito, só que dentro da nossa casa tem essas brigas, tem esses desacordos. E é muito difícil. Eu fico pensando, esses dias eu estive refletindo, nós estamos na última curva da transição planetária. Hein, Mauro? O que vai ser de nós? Diz aí. Quem disse isso? Que estamos na O última quê? curva. Eu estou dizendo, são minhas as palavras. Tá, você está dizendo. Olha Porque só, nós gente. estamos no finalzinho, né? Não, estamos no finalzinho de um ano só, vai começar outro daqui a pouco. Não, estou falando que estamos no final da transição planetária. Eu não sei O disso, não. Emmanuel falou para Chico Xavier que em O quê? 2057 já vamos ter um mundo de regeneração. Onde está escrito isso? Eu não sei. Eu Pois ouvi é. dizer. Ouviu dizer. Esse é o problema. É. Muita coisa está sendo colocada na conta do Chico, do Emmanuel aí, que não está escrito em lugar nenhum. E outra Aliás, eu coisa. lembrei agora, Mauro, perdão aqui. Geraldinho disse isso numa live. Exatamente, Geraldinho. Geraldinho está Geraldinho sendo disse um numa problema. live isso que eu... Ah, Pois é? é, Não sabia. Geraldinho está sendo um problema, porque tudo o Chico só falou para ele. Só ele É. sabe. Entendeu? E vai botando na conta do Chico. E, de novo, Emmanuel não falaria isso. Por quê? Porque na Gênese, né, na Gênese
segundo o Espiritismo, a Gênese espiritual, diz lá com todas as letras, né, que a espiritualidade não tem datas para as consequências, para as realizações. Elas acontecem no decorrer do tempo. Então, não existem datas cabalísticas. Isso está dito na doutrina espírita. E Emmanuel falou para o Chico, o dia que eu falar alguma coisa contrária à doutrina espírita, fique com a doutrina espírita e me esqueça. Então, é o que eu falo para todos vocês aqui. Não sejam espíritas de ouvir falar. Estudem a doutrina espírita. Bebam numa fonte comum, para que a gente não seja apanhado nas armadilhas aí, de muitos companheiros, né, que, infelizmente, estão se beneficiando, aí, se aproveitando de algumas situações. Tá? Então, Geraldinho é um deles. Mas estamos ou não estamos numa Não, transição final? estamos numa transição, mas não no final de uma transição, nem no Bom. final de uma curva. Ok? Uhum. Estamos no Entendi. processo estamos, isso é uma verdade. Mas vamos Entendi. lá. No que as irmãs falaram, e é claro, gente, que as nossas dificuldades estarão sempre no núcleo familiar. As maiores estarão no núcleo familiar. Por quê? Porque é ali que se reúnem os espíritos mais endividados. Uhum. Sob a coberta de quê? Do amor maternal, do amor filial, do amor paternal. Então, esses sentimentos... Eu brinco aqui, já brinquei aqui uma vez, falando o seguinte, uma das irmãs aqui está grávida. A Íria, por exemplo. Íria, me permita fazer essa comparação te utilizando. Então, a Íria está grávida, parece grávida. Aí eu pergunto assim, Íria, e aí, quem é essa pessoa? É meu amor, é meu anjo, meu tudo, eu amo, não sei. Ama quem se você não sabe quem vem? Isso é o amor maternal. É um sentimento que nos é estimulado a desenvolver por aquele que chega na nossa família. Porque nós temos compromisso com esses irmãos espirituais. E muitas das vezes são nossos desafetos. Muitas das vezes nós contribuímos em vidas passadas para que eles hoje tenham o comportamento que estão tendo. Não como represália, mas como consequência. E aí, na espiritualidade, como eu falo sempre também, nós entendemos que não somos culpados, somos responsáveis. Então, se eu me julgo responsável por aquele companheiro estar na situação em que está, eu quero ser responsável por ajudá-lo a sair daquilo. Então, ele vem no seio familiar com esses compromissos comuns. Por isso que a Íria, quando fala, eu só me decepcionei com o familiar. Claro, porque é ali que está o desafio. E fora desse núcleo, aqueles espíritos já são nossos afetos, já são simpáticos a nós, eles não precisam estar dentro desse núcleo, porque fora dele nós vamos encontrar o amparo que precisamos. Então, é necessário que nós entendamos isso. Para quê? Para até podermos desenvolver ações que venham a harmonizar essa convivência. Pode ser que a gente não consiga, mas o nosso esforço tem que ser nesse sentido. E aí, lembrando, eu busquei aqui uma passagem de Jesus com Pedro. E eu vou ler aqui para vocês. Isso está lá em Mateus, né? Mateus conta essa história. E ele vai dizer assim, prestem bem atenção, hein? Isso aconteceu com Jesus e Pedro. Jesus vai elogiar e exaltar aquilo que Pedro está dizendo. O que Pedro falou? Aí Jesus fala de Pedro. Quando Jesus pergunta para Pedro o que ele acha que Jesus é, ou quem ele acha que Jesus é. E aí Pedro fala, tu és o filho do homem, né, que veio estabelecer a paz no mundo, tá. Aí Jesus diz para ele, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ok? Então, aqui Jesus está o quê? Enaltecendo
Simão, que depois vai se tornar Pedro. Todo mundo entendeu até aí, né? No ato seguinte, seguindo a história, vai dizer assim: veja que beleza, aquilo que veio do coração de Deus não é uma coisa humana, pois Pedro, que realmente percebeu e deixou-se modelar, deixou que a inspiração divina lhe mostrasse quem era Cristo. Então, dentro da nossa interpretação, isso aqui é uma interpretação da Igreja Católica, na nossa interpretação, Simão, naquele momento, foi envolvido pela espiritualidade para revelar quem era Jesus, ok? E ele continua. Por isso, ele proclamou do fundo do seu coração o que via na presença do Cristo. Então, seguindo esse diálogo de Jesus com Pedro, continua assim. Pedro está dizendo a coisa mais certa, está reconhecendo realmente a identidade de Jesus. Ele diz assim: ele é o enviado, ele é o Cristo, ele é o Messias. Pedro fala isso no Espírito, porém, acontece um problema, porque Jesus proclama tudo isso, exalta Pedro, o Espírito que está nele, Pedro, mas fala: não diga isso a ninguém, porque o Filho do Homem vai sofrer, passar por muitos constrangimentos, será entregue nas mãos dos homens e morrerá por causa da nossa salvação. Então, isso aqui foi Jesus falando para Pedro, né? Aí, o que Pedro fala para Jesus? Não, isso jamais vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus vai dizer para Pedro. Jesus, então, dá outra resposta. Afasta-te de mim, Satanás, porque esses seus pensamentos não são de Deus. Agora, esses seus pensamentos são da carne. Então, ele demonstrou agora que quem deu essa segunda opinião aqui foi efetivamente a figura de Pedro, sem a influência da espiritualidade, tentando a Jesus a fraquejar. Porque Jesus estava dizendo que ele iria sofrer, né, que ele iria padecer na mão do homem, né, e que iria morrer. E a figura humana de Pedro disse: não, Senhor, jamais isso vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus, então, repreende Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, afasta-te de mim a tentação de me colocar numa situação em que eu possa fraquejar diante do meu testemunho, porque esses seus pensamentos não são de Deus. Ou seja, Jesus ali reconhece a figura humana falando. Então, gente, se Jesus, com Pedro, teve esse comportamento, né, observando o momento A e o momento B, a situação do momento A e a situação do momento B, tendo comportamentos distintos, como é que nós vamos querer, seres tão imperfeitos que somos, agir de forma linear com todas as situações que tenhamos que viver? Jamais. Então, claro que nós vamos agir segundo as nossas verdades, segundo os nossos princípios, segundo a construção que trouxemos até aqui. Se vamos acertar, se vamos errar, depois vamos ver. Né? Se fizermos de coração com o intuito de acertar, com o intuito de promover uma melhora, né, ou daquela relação, daquele indivíduo, naquele contexto, isso estará sendo levado em consideração. Se erramos, vamos aprender com esse erro. Mas a nossa intenção não foi errar. Então, isso é que a gente precisa entender, né? Muitas das vezes a gente se autoflagela demais, né, com aquilo que naquele momento nos impõe, né, como atitude. Então, sigamos assim. Vamos mentalizar sempre o bem,
vamos vislumbrar a nossa atitude para que os resultados possam ser os melhores. E vamos apostar nisso e vamos em frente. Se erramos, vamos aprender. Da próxima vez, não vamos fazer de novo, de forma a efetivamente aprendermos a lição. Tudo bem? Vamos seguir, então? Por favor, Flavinha. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam o secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado. Porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Ok, aqui foi Paulo, né, que falou isso. Uhum. Então, gente, veja que trecho maravilhoso, né? Então, ele diz aqui, ó, que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Por que eles conseguem o esquecimento? Porque, na verdade, eles não se ofendem. Diz assim, Deus perdoou. A gente já falou isso várias vezes. Deus não precisa perdoar, porque ele não se ofendeu. Ok? Ele não se ofendeu. Então, não há por que ele perdoar. Então, como é que ele vai manifestar a sua justiça, que é outra coisa? Então, ele vai manifestar a sua justiça por meio das suas leis, nos dando, então, o quê? As oportunidades para corrigirmos as nossas faltas. Assim age o amor de Deus. Ele está preocupado que lá o Mauro matou 50 na encarnação 60ª dele. Ele quer saber do que o Mauro vai fazer hoje para amanhã. É isso que interessa. Olha, João Batista. Vamos olhar a trajetória de João Batista, que foi Elias, um homem que matou centenas de pessoas decapitadas. E ele foi ser quem? Ele foi ser o anunciador de Jesus. Olha a volta que ele deu, a transformação que ele teve. Então, meus irmãos, é assim que age o amor de Deus. Claro que nós estamos muito distantes, né? Esquecer, como Divaldo fala, né? Esquecer da memória, perdoar é do coração. São coisas diferentes. Eu posso efetivamente perdoar de coração, como nos ensina o Evangelho, e não esquecer o que foi feito. Mas isso não significa que eu vou ficar remoendo. Como vou não ficar remoendo aquilo que aconteceu? Aconteceu. Eu já entendi, já superei, mas não esqueci. Estou pronto para te estender a mão. Qual é a dificuldade? A dificuldade está porque a gente mistura as duas coisas. A gente não consegue separar as coisas. Veja lá, quem leu o romance há 2000 anos. Emmanuel conta aquilo que aconteceu entre ele e o Chico. Não esqueceu. Não esqueceu mais, perdoou. A ponto de ser o orientador dele nessa encarnação tão importante. Olha como como são as coisas, os exemplos estão aí.
Por isso que eu digo sempre, pessoal, temos que estudar, temos que buscar o conhecimento, não ficar preso a que A, B ou C fica falando, nem eu mesmo. Ah, o Mauro falou isso. Não, vão lá conferir, vão pegar referência, vão estudar, porque cada um de nós precisa estabelecer a sua verdade. Ok? Cada um segundo as suas obras. Tá bom? Ninguém vai se beneficiar das obras que Jesus fez, porque as obras que ele fez para ele. As consequências podem ser para nós, podem nos atingir, mas as ações são dele. Assim como as nossas ações têm que ser nossas. E aí, antes de passar a palavra para a Silvânia, deixa eu ler aqui os comentários do chat. A Roberta diz assim, mas como pensar assim e não levar para o coração? É porque o que a gente leva para o coração é aquilo que nos incomoda, né? Então, aconteceu tal coisa, como eu falei aqui. Por que os espíritos superiores não se sentem magoados, não se sentem feridos? Porque eles já têm o perdão no coração, eles já têm a misericórdia, já têm a compreensão das faltas, ok? Nós ainda estamos desenvolvendo isso. Então, eu digo lá na nossa casa, lá no SEAC, o seguinte, quem tem que compreender é quem tem compreensão. Nós não podemos exigir compreensão de quem não tem. Então, se eu compreendo que o outro, no momento em que ele me ofende, no momento em que ele me traz uma difamação, uma calúnia, eu posso dizer o seguinte, essa pessoa está muito pior do que eu. Então, nesse momento, eu vou usar de misericórdia com ele. Eu vou orar por ele, né? Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance para harmonizar a situação. Só que, na verdade, a gente não faz isso. É até o dito popular, né? A gente leva para o coração, ou seja, a gente se magoa. E aí a gente passa a tratar o quê? A nossa mágoa. E aí personaliza a mágoa. Por isso que a gente tem dificuldade, né, de não levar para o coração. Se a gente, de fato, não se sentir ofendido e olhar na criatura que ela seja o motivo de escândalo naquele momento, como uma pessoa necessitada, como uma pessoa que está ali muito mais, numa condição muito pior do que a minha, eu não vou levar aquilo para o coração. Pelo contrário, eu vou querer, de alguma maneira, ajudá-la a sair daquela situação tão crítica. Por que nós não podemos inverter a situação, né? Se ela está me acusando de alguma coisa, por que eu não digo assim, mas será que ela tem razão? Será que, de fato, eu não fiz alguma coisa que construiu na imagem dela uma visão equivocada a meu respeito? Será que eu não posso esperar um outro momento para, conversando com ela, desfazer isso, ou pelo menos entender o motivo pelo qual ela está tão ofensiva a meu respeito? São atitudes. Aquilo que nós acabamos de ler lá no Evangelho, no parágrafo anterior. Se eu sou capaz de, através das minhas ações, evitar que um mal maior aconteça e não o faço, a culpa é minha. Então, o Evangelho está nos mostrando como fazer. E aí, depois, a Roberta continua, né? Eu fico remoendo tudo, sempre. E acho que eu, de alguma forma, fiz algo que a pessoa agiu ou me tratou mal. Ok, você só vai saber disso de verdade se conversar com a pessoa. Ou vai ficar criando minhoca na cabeça, achando que a pessoa acha, né? Ou colocando palavras na boca dessa pessoa, né? E criando ali um monstro que muitas das vezes não existia. E aí ela ainda diz, né? Por exemplo, como perdoar o assassino de meu filho? Ué, essa pessoa que causou esse mal ao seu filho, ele está no estado normal? Ele é uma pessoa que merece a punição, a lei, né? A lei, o cumprimento da lei pelo mal que ele causou, mas também não merece o perdão da nossa parte, não merece a compreensão? E outra, será que o seu filho, com todo carinho, tá, Roberto? Será que a forma de desencarne do seu filho não seria essa?
Então, por que que a doutrina espírita é o consolador? Porque ela nos ajuda a compreender aquilo que muitas das vezes nos falta elementos para a compreensão. No momento que eu compreendo, opa, aí a gente vai enxergar de outra maneira. Por que, meu Deus, decapitaram o... Acabei de falar o nome dele, gente, a idade é fogo. João Batista. Por que que decapitaram João Batista, um homem santo, né? Um profeta que só falava de coisas boas, anunciou Jesus? Porque ele pediu que o desencarne dele fosse daquela forma, como resgate do mal que ele fez a tantos outros irmãos dele, decapitando-os. Só que a gente olha só uma parte da história, só uma página. Existem várias outras páginas, né, que descrevem a nossa história como um todo. Ah, por que que o Chico hoje teve lá glaucoma, coitado, um homem tão bom, que precisava da vista para poder fazer as psicografias? Porque há 2000 anos atrás ele cegou com uma espada quente os olhos de uma pessoa. Então, o resgate ele virá. Nós estamos ainda procurando entender as motivações que nos levam a experimentar determinadas situações, né? Não, beleza, Roberta, desculpa. Ok, entendi. É um exemplo que você deu, né? Então, foi essa a resposta que eu também daria, né? Sendo real ou não o caso que você nos trouxe, né? Das possibilidades que estão por aí. Com relação às atrocidades que você fala, quantos irmãos, nesse momento que a Ira trouxe a questão da transição planetária, né? Muitos irmãos estão tendo a última oportunidade de reencarnar aqui na Terra. E são irmãos endurecidos, irmãos ainda que não aceitaram Jesus, irmãos que ainda buscam reviver o poder que tiveram em outras vidas, né, que usam a força como estavam acostumados a usar. Nós estamos vendo isso aí acontecer. Mas por quê? Porque Deus assim o permite. Porque Deus falou, o sol é para todos. Então, a experiência reencarnatória também é para todos. Mas, em algum momento, chegará a seleção do joio do trigo. E eles serão separados e vão continuar sua vida, sua existência, em outra situação. Diga, Silvânia. Não, Mauro, é só para... eu queria dizer que o estudo tem me ajudado muito. Eu tenho aprendido e estou me esforçando para esse perdão, né? Eu tenho entendido que quando que eu perdoo porque eu entendo que eu posso ser tão errada quanto ou até mais do que o irmão que fez comigo. Então, eu tenho pensado assim, tá? Tem sido mais fácil eu entender que eu posso fazer pior do que ele, não é? Sim. Então, eu tenho, pensando assim, para mim tem sido mais fácil. E é exatamente como Jesus fez, né? Com a mulher adúltera. Isso, entende? Então, assim, para mim está me ajudando muito pensar assim, porque o estudo está me mostrando isso. E eu estou muito feliz por estar com esse comportamento. Obrigada. Obrigado, Silvânia. Diga, Verônica. Ô, Mauro, né? Eu não vou nem falar muito. Aproveitando a fala da Silvana e da Roberta, me fez reviver o fato. Com 8 meses que o meu filho tinha desencarnado no acidente, né, de moto, eu recebi uma psicografia de uma fonte bem segura, médium bem conhecido. E o meu filho, nessa psicografia, ele vem... Porque eu questionava muito por que ele tinha desencarnado daquela forma, ele era o carona na moto, que a moto dele estava dentro de casa e ele saiu com o amigo e pereré. Então, nessa psicografia, eu ainda era crua no espiritismo. E ele falou para mim isso: mamãe, não se questione porque eu desencarnei através do acidente.
tinha que ser desta forma com o meu melhor amigo, porque talvez seria de uma forma muito pior. Ele diz claramente isso para mim. E outra também, Mauro, continua a dizer, você aceitou essa... não foi prova que ele fala, não. Eu vou pegar um dia aí que eu estiver bem e vou ler para vocês. Que eu tinha aceitado, junto com ele, essa prova da forma desse desencarne dele. Então, Mauro, isso que a Silvana falou sobre o estudo, eu aí comecei a despertar. Eu falei, não, eu vou querer investigar. Por que ele está falando isso? Que eu aceitei, que tinha que ser dessa forma. Foi aí, Mauro, e para vocês que estão ouvindo, foi o despertamento que eu tive para o estudo doutrinário. Sempre amei o espiritismo, mas não era aquela que ia com assiduidade, não ia uma vez, ficava um mês sem ir. Depois disso, foi que chegou a hora mesmo, entendeu? Não, é a hora de estudar, é a hora de me entregar. Aproveitando, até estou aproveitando a fala das duas irmãs, né? Que é exatamente isso. Foi a minha base, foi o estudo. Daí eu compreendi o que o meu filho escrevia na carta, que até então, logo no início, eu não tinha essa inteligência aliás, eu não tinha o discernimento para saber o que ele estava dizendo. Entendeu, Mauro? Sim. E eu, com o passar do tempo, estudando, me dedicando àquilo ali, eu fui entendendo perfeitamente tudo que ele queria me dizer. É só isso que eu queria. Esse é o papel da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. Porque a gente só se consola quando a gente compreende o porquê das coisas, né? Então, Exatamente dessa maneira. isso. Obrigado, querida. Diga, Íria. Ô, Mauro, então, assim, resumindo a história, quando a gente perdoa, a gente não precisa tomar cafezinho junto, né? Ou Não, precisamos mesmo tomar não, cafezinho junto? não. Porque, assim, ó, eu sinto... Mas não precisa tomar cafezinho junto. Mas, no Aham, momento que aquele companheiro se apresentar pedindo auxílio, que a gente não vire sim. as costas. Isso eu já entendi. Isso eu entendi, já me proponho, sim. E outra coisa também, ó, anos atrás, Mauro, quando eu fazia minhas preces, quando eu lembrava dessa parte do Pai Nosso, eu não conseguia, eu pensava, não, eu vou rezar sim por eles, mas eu não conseguia dizer, pronunciar o nome deles. Mas hoje eu já pronuncio o nome Então, deles, sabe, nas minhas preces. Cuida de fulano, de Beltrano, de Beltraninho, tudo. Eu consigo pronunciar hoje já até o nome deles, eu não guardo mágoa nenhuma, nenhuma. Assim, não consigo esquecer, porque não sou santa, né? E também não tenho nem o propósito de ser, nem beata, nem coisa nenhuma, também não tenho essa vontade de ser beata também na minha vida. Então, eu acho que, finalizando, eu acho que é isso, assim, quando a gente consegue falar sobre isso, e não é aquela dor que corrói o coração, e que a gente fica com aquela dor toda, e que a gente chora, feito uma desvalida. Hoje já não faço mais isso. Eu acho que eu consegui perdoá-los, eu acho. Eu acredito que sim. que bom. Bom, obrigado, Mauro, pessoal. Oi. Mauro, rapidinho. Me veio agora um negócio na cabeça, já de trocentos anos atrás, eu estava na casa espírita, aí tinha uma pessoa lá chorando muito, pereré. Aí eu cheguei para essa pessoa, falei assim, conversei um pouco, falei, olha, fique em paz, tá? Olha o que eu falei, fique em paz. Você sabe que eu fui chamada a atenção num canto, né? Não falaram assim na frente dos outros, não. Um médium da casa me chamou num canto e falou assim, Verônica, eu vou te ensinar uma coisa, eu quero até que você me diga isso, Mauro. Nunca diga assim, fique em paz, porque você não pode dar paz para ninguém, porque você ainda não tem. Só quem pode dar paz é Jesus. Então, você sempre diga, fique na paz. E é isso mesmo, né, Mauro? Olha, é um jogo de palavras, Verônica. Tem certas
pessoas que fazem umas colocações muito puristas, né? Eu não vejo mal nenhum em você desejar a paz para alguém. Não é você que está dando, né? É você que está desejando que ela encontre essa paz, que ela fique em paz, né? Então, sei lá, achei desnecessário, né? Não acrescentou em absolutamente nada. Claro, nem Deus dá paz. Se é para sermos assim exatos na compreensão, nem Deus dá paz. Porque a paz é construção íntima, individual. Okay? Se Deus desse paz, é o que mais a gente pede em nossas preces, é isso. Ninguém recebe. Mesmo. Agora, ele te dá as possibilidades de você construir essa paz. Isso ele faz, a todos nós, a todo instante. Mas a construção ela é pessoal. Ok? Então, também está errado ele dizer que só quem dá paz é Deus. Está errado, Deus não dá paz. Tá vendo Ele como é dá que é? a oportunidade da construção dessa paz. Ok? Você viu, Mauro, conforme Vejo o problema. tempo vai passar... Desculpa, tá? Te interromper, Mauro. É só botar mais um ponto. Olha só, o tempo passa... Agora você vê, isso foi há anos atrás. Olha aí eu tirando a minha dúvida hoje de uma coisa que é tão simples, né? Olha eu tirando a minha dúvida com o Mauro. Por isso que é bom estudar, eu falo sempre. Muito obrigado, gostei muito. Nada. Bom, pessoal, vamos então fazer a nossa prece. Vamos parar aqui no item 16, anotem, por favor. Capítulo 10, item 16. A indulgência. Tudo bem? Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje, de encerramento? Senão, eu puxo aqui na lista. Eu posso fazer, Mauro. Obrigado, Angélica. Por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, chegamos ao final do estudo, o último estudo do Evangelho do ano de 2022. E eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar reunida com pessoas que eu não conheço, mas que eu já sinto fazer parte de uma família espiritual, pois estamos unidos no mesmo ideal cristão, que é aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. E cada um de nós nos esforçarmos para colocá-los em prática. Agradeço por tudo que nós aprendemos e agradeço principalmente, Jesus, pelas pessoas que conduziram esta sala, pelo Mauro, pelo seu Valdemir, que incansavelmente tem nos esclarecido em nossas dúvidas, em nossos questionamentos, muitas vezes até nas nossas dores, dando-nos o consolo necessário. Te pedimos que esteja conosco, que nos ampare, que nos dê um final de ano abençoado e que a espiritualidade maior se faça presente no lar de cada um desses nossos irmãos, aqueles que estão aqui hoje presentes e aqueles que não puderam estar. Que cada um receba as bênçãos do Pai, que os amigos espirituais os consolem, os acompanhem, e que nós possamos ter uma entrada de ano venturosa, que nós tenhamos força, tolerância e sabedoria para lidarmos com o ano que se aproxima. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Tá bom? Eu desejo realmente, fazendo aí as palavras da Angélica, as minhas, desejando um ano novo de esperança, de coragem, de determinação, né, para que nós possamos vencer os nossos desafios e construirmos aquilo que nós desejamos e que depende apenas de nós construirmos. Que Jesus esteja na vida de cada um, no lar de cada um, trazendo as bênçãos das oportunidades para que nós possamos construir uma vida sempre melhor. Então, um beijo a todos, uma semana feliz
e até semana que vem. O ano que vem. Até o ano que vem. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Passagem de ano. Boa Beijo. semana. Boa noite. Um bom final de semana. Final de ano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Beijo a Boa todos. noite.